Então, você já teve algum problema de infiltração, uma pintura que já está descascando, embolorando, soltando, infiltrações embancadas, uma esquadria mal instalada, um imóvel que você foi receber novo e que já apresentava diversos problemas? Pois bem, quero falar com você hoje sobre a NBR 17170, norma de garantia, que entrou em vigor em 2022 e passou a valer já para as obras de 2023, meados de 2023. Essa norma de garantia, a norma 17.170, ela entra em vigor para fazer uma mudança no cenário jurídico e de proteção mesmo, tanto para os usuários quanto para os construtores, né? Antes dessa norma, a gente tinha um problema de subjetividade muito grande. Tudo se baseava na lei, naquilo que era firmado em contrato. A norma ela veio justamente para poder nos dar mais segurança para falarmos do tema garantia, da responsabilização tanto do construtor, do prestador de serviço, quanto também de você que comprou um imóvel, de você síndico, né? Pois você também tem que fazer as manutenções preventivas. Então, vamos falar da norma de garantia? Olha só, para a gente começar a entender sobre o que é garantia, responsabilização técnica, um pouco do conceito do que é a norma de garantia, eu fiz aqui uma colinha para a gente entender primeiro sobre 3 conceitos principais. O primeiro dele, o que é garantia legal? O segundo, o que é garantia contratual? E o terceiro, sobre o que é vida útil. Então vamos falar um pouco sobre isso. Garantia legal, que é o que a lei, o Código Civil obriga, né? Então você tem um Código Civil hoje que lá fala garantia de 5 anos para estrutura, estabilidade, segurança, né? Mas isso se torna muito subjetivo, né? Porque muitas das vezes no judiciário as pessoas de defesa, os advogados de defesa, os juízes não conseguiam entender muito sobre esse conceito e ficava muito subjetivo, colocando sistemas que têm garantia de 1 ano, 2 anos, querendo incluí-los nessa garantia de segurança, de estabilidade, de solidez, que é mais voltado para a segurança estrutural do imóvel, né? Segunda coisa, garantia contratual. A garantia contratual é o que a construtora vai oferecer. Ela pode ser além da lei ou além daquilo que está ali na norma de garantia. A norma de garantia ela traz para a gente uma tabela onde cada sistema ele tem o período de garantia proposto e é muito além também relacionado ao tipo de manutenção que é executada por você, construtor. Tá? Então a garantia contratual é aquela que vem no contrato. Muitos construtores eles pegam a norma e seguem à risca as normas, outros dão garantias até além da norma, confiando na qualidade do serviço que é prestado. E vida útil é o tempo que um sistema ele vai durar antes de começar a falhar, de perder desempenho. Então vamos falar, por exemplo, de impermeabilização. Muitos sistemas de impermeabilização, quando executados da forma correta, com um acompanhamento técnico correto, com produtos técnicos de boas qualidades que foram testados, produtos normativos, com a execução de um projeto, né, seguindo toda a risca e orientação técnica de um especialista, ele vai durar aí cerca de 18, 20 anos tranquilamente. Então isso é vida útil. E vida útil quer dizer a vida que o sistema vai durar. Ele é previsto para durar isso. É a vida útil, é a vida de desempenho dele? Não. Ele pode falhar antes, dependendo da sua aplicação, por exemplo, né? Ou ele pode durar até muito mais, dependendo, inclusive, das manutenções que são feitas nos sistemas de período em período, tá certo? Então esses 3 conceitos eles são muito importantes para a gente entender o que vem à frente. Olha só, a norma de garantia ela traz para a gente lá nos anexos uma tabela que essa tabela ela pega basicamente todos os sistemas construtivos, por exemplo, impermeabilização, pintura de fachada,
esquadrias de alumínio, esquadrias de madeira, hidráulica, elétrica, e ali, através disso, ela vai regulamentar um período de garantia, né? Então, vamos falar de impermeabilização. A norma, ela indica que a impermeabilização tem um período de garantia de 5 anos, desde que sejam feitas as manutenções. Quais são as manutenções? Um período de X tempo, 6 meses, 1 ano, o contratante ele deve chamar a empresa que executou para fazer uma manutenção preventiva, para fazer uma vistoria preventiva nesse sistema de impermeabilização. E aí a gente vai analisar, esse sistema é um sistema que necessita de proteção mecânica? Essa proteção mecânica ela está intacta? Ela está em boas condições? O sistema ele necessita de alguma manutenção corretiva, preventiva ali, para que ele continue desempenhando? Ou um outro sistema, por exemplo, que seja uma membrana acrílica, que é conhecida no mercado como a manta líquida, ela está sendo executada uma limpeza nela da forma correta, com produtos que não vai danificar, sem produtos químicos, está sendo feita a inspeção dela a cada 6 meses, a cada 1 ano, para verificar se existe alguma falha, algum ponto que necessite de uma reaplicação, ou está sendo reaplicado ali a cada 2 anos, a cada 1 ano, uma nova camada de reforço nesse sistema. Então tudo isso são, por exemplo, manutenções preventivas que vão garantir que esse produto desempenhe a vida útil que foi projetada. E a garantia ela está indo de encontro, por exemplo, com essas manutenções. Então, um prazo de garantia de impermeabilização de 5 anos, ele só é válido se for executado, por exemplo, essas manutenções que eu falei. Assim como da impermeabilização, né? A gente pode pegar a fachada, que a fachada ela tem garantia ali de 3 anos, né? Para você ir lá, fazer uma manutenção, lavar e tudo, né? Outra garantia, por exemplo, é estrutural, que aí entra aquilo que está na lei, por exemplo, solidez, né, rigidez, segurança. Essa estrutura, ela do 5 anos de garantia, ela não vai falhar, ela não pode falhar. O construtor ele precisa garantir isso. Então a norma ela traz uma tabela bem detalhada por cada sistema, aquilo que é a garantia, né? Então, se você tem dúvida, eu vou deixar essa tabela para vocês aqui no vídeo, mas eu também vou postar ela lá no meu Instagram, tá bom? Então você que está aí, que quer conhecer essa tabela, quer conhecer um pouco sobre o prazo de garantia, tá com algum problema, quer ir lá conhecer, @Perito Thiago Artuso. Responsabilidade técnica. Vamos falar sobre responsabilidade técnica. Olha só, quando a gente fala de responsabilidade técnica, a gente precisa entender que garantia ela não é um cheque em branco, né? Ela é uma via de mão dupla. O que é isso? A garantia ela está ligada à execução da manutenção preventiva, corretiva, tá certo? Então, o que é a obrigação de cada um aqui? É a obrigação da construtora, por exemplo, de um prestador de serviço, te entregar um manual de uso, de manutenção, de operação. Esse manual ele vai conter as informações técnicas do serviço que foi executado, ele vai conter quais são as manutenções que você precisa fazer, de quanto em quanto tempo você precisa fazer. Em contrapartida, você contratante, você que comprou um imóvel, você que contratou um serviço, você precisa executar essa manutenção. E a norma ela ainda vai muito mais além. A norma fala que se você contratante, você síndico, por exemplo, não comprovar a execução dessa manutenção preventiva, você perde a garantia. O construtor ou o prestador de serviço não é obrigado a te garantir o serviço que ele foi executado. Então, quando a gente fala em garantia, a gente precisa entender isso. E a norma ela traz isso justamente para a gente ser mais justo no judiciário. Nós, peritos, quando pegamos problemas no judiciário relacionado à garantia, é a primeira análise que a gente fez. A responsabilidade do construtor, do prestador de serviço, é executar nas normas todo serviço que ele for fazer e te entregar um manual de uso, de operação, de manutenção. Ele fez de acordo com a norma, te entregou o manual de uso, de manutenção e operação, vamos verificar a responsabilidade então do contratante. Ele executou a manutenção preventiva, ele comprova isso através de notas fiscais, ARTs emitidas,
fotos, relatórios. Então, a gente precisa ter isso bem claro, porque senão hoje no judiciário as coisas elas estão muito menos subjetivas e mais objetivas. A gente consegue hoje responsabilizar com mais justiça, com mais clareza, qual é a responsabilidade de cada pessoa, graças à norma de garantia. Na prática, quando a gente fala da norma de garantia, ela nos abre alertas para construtores e prestadores de serviço revisarem seus contratos, o processo de execução de assistência técnica, por exemplo, grandes construtoras, né? E os documentos que são fornecidos, processos, né? Assim como também, na prática, para o prestador, para o contratante, né? Você precisa executar as suas manutenções preventivas, as suas corretivas, verificar o sistema que você está contratando de X em X tempo, de acordo com o que é indicado pelo seu construtor, pelo seu prestador de serviço, para você garantir que o seu sistema vai desempenhar a vida útil que é projetada para ele. Essa junção das responsabilidades, ela é muito importante para garantir o desempenho, a vida útil do sistema construtivo, né? Então, que isso fique uma boa prática, que podemos ter consciência disso e ter principalmente ciência que hoje no judiciário os peritos eles estão muito mais embasados tecnicamente para responsabilizar tanto o construtor quanto o contratante sobre a sua responsabilidade. Para a gente fazer o encerramento desse vídeo de hoje, eu quero deixar para você uma reflexão que é o seguinte: a norma de desempenho ela é uma norma muito importante na evolução da construção civil. Ela é uma norma que ela agora sim deixa de ser subjetivo e passa a ser objetivo, né? Quando você contratante tem o direito de garantia e quando você contratante não tem o direito de garantia. A gente ainda peca muito, apesar de uma norma recente, mas uma norma que já tem aí alguns anos, poucos anos em vigor, mas muitos prestadores de serviço ainda não entregam, né, os documentos que precisam ser entregados, as orientações técnicas necessárias para o contratante. Então, que podemos ter essa consciência de contratar um serviço, exigir a documentação correta e executar as manutenções para que o seu sistema possa desempenhar o que é previsto. E se não receber e se não executar, pode ter ciência que hoje não é mais subjetivo, é objetivo, e nós, peritos, estamos embasados para poder auxiliar tanto você contratante, quanto você construtor e prestador de serviço, tá certo? Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, né? Siga aí o perfil e vai lá no Instagram para conhecer um pouco mais sobre o que é a norma de desempenho, sobre mais conteúdos de construção civil, perícia e impermeabilização, ok? Um grande abraço a todo mundo, até o próximo vídeo.